Bom, meus queridos alunos, a gente continua no nosso assunto em relações trigonométricas no triângulo retângulo. Abra aí o livro na página 286, nessa página, questão 1, que vai servir de exemplo para fazer as outras questões aí, tá? Na questão 1, foi dado esse triângulo retângulo aqui, ó. Determina os valores das medidas x e y indicadas no triângulo retângulo ao lado. Use, ele está pedindo para usar o seno de 65 é 0,91, o cosseno de 65 é 0,42 e a tangente de 65 é 2,14. Ele está pedindo para a gente usar. E aí repara que a gente vai calcular, a gente vai descobrir valores dos lados, tá? De x e y aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Aí justamente através dessas relações, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O que é o seno desse ângulo aqui, ó? O seno de 65 é justamente o cateto que está oposto a esse ângulo, justamente o x que eu vou descobrir sobre a hipotenusa que foi dada. Essa hipotenusa aqui é 9, ó. 9. E aí como é que a gente vai descobrir? Como a questão já deu seno de 65, eu vou substituir aqui, ó, 0,91 igual a x sobre 9. E aí eu multiplicando cruzado aqui, ó, subintendentes que aqui embaixo tem 1, beleza? X multiplicado por 1 a gente descobre que é x. E aí eu faço 9 multiplicado por 0,91, tá? E aí a gente descobre que x vale 8,19. É o valor do meu x. Se a gente fosse descobrir o y aqui, ó, para descobrir o y eu vou utilizar o cosseno, tá? Porque o ângulo é o lado que está grudadinho ao ângulo. Então seria o cosseno de 45. E qual é a razão? Qual é a relação do cosseno? É o cateto adjacente, justamente o que eu quero, o y, sobre a minha hipotenusa que é 9. Porém, o cosseno de 45 não, de 65. O cosseno de 65 a questão me deu, que é 0,42. Então 0,42 vai ser igual a y sobre 9. Multiplicando cruzado aqui, ó, y vai ser igual a 9 multiplicado por 0,42. E aí a gente fazendo essa multiplicação, a gente descobre que é 3,78. É isso? É isso mesmo. Então vejam, meus queridos, que aqui a gente não utilizou os ângulos notáveis, que são 30, os ângulos notáveis que sempre aparecem em questões aí de prova, de concurso, tá? Os ângulos notáveis, tem que saber isso aqui de cabeça. O de 30, 45, 60 tem que saber, tá? Tem que saber. Aparecem em alguns concursos aí e tal. Mas aí quando não está se referindo a esses ângulos notáveis, por exemplo, aqui foi dado de 65, sempre a questão vai trazer quanto esse seno, cosseno e tangente desse ângulo aqui, ele vale. Por exemplo, se aqui fosse um ângulo de 5 graus, aí a questão traz o seno de 5, o cosseno de 5 e a tangente de 5 para você utilizar isso aí nas questões. Então observa que foi dado aqui um ângulo, tá? Foi dada a hipotenusa e a gente descobriu o valor dos dois catetos, tá? Ou seja, do x e do y. E aí a gente fez uma simples substituição, não agora aqui, o seno de 65 com a relação do seno, é o cateto oposto, o cateto que está contra a esse ângulo aqui que a gente está utilizando. Então é esse aqui, ó, é x sobre a hipotenusa que foi dado, que é 9. E aí eu fiz justamente a substituição. O seno de 65, a questão me deu que é 0,92, substituí aqui e multipliquei cruzando, tá? Onde x é 8,19. O mesmo fiz com o y, só que dessa vez como o y é o outro lado, você observa aqui que o lado do y, justamente o cateto adjacente é o lado que está grudadinho ao ângulo aqui, ó. E aí vai fazer com que a gente utilize o cosseno, tá? Então o cosseno de 65 vai ser justamente o cateto adjacente, que é o y, vale y sobre a hipotenusa. Só que o cosseno de 65 a questão me deu, que é 0,42, eu substituí e depois multipliquei cruzado, que eu descobri y valendo 3,89. Mas, professor, eu não utilizei tangente. Nem sempre a gente é obrigado a utilizar a tangente. Em algumas questões, dependendo das questões que a gente tem aí, a gente utiliza essa tangente, mas não é obrigado a utilizar sempre, tá? Em algumas questões aí a gente utiliza sim essa tangente.
Meus queridos, a questão 2 é a mesma coisa dessa aqui. Questão 2, deixa eu colocar aqui, ó, questão 2, segue a mesma da questão 1, tá? Só que aí o ângulo aí já não é 65, né? O ângulo aí é 30 graus, tá? E aí é seguir a mesma ideia da questão 1. Deixa eu ver aqui uma questão 4. Bora ver aqui questão 4. Essa questão 3 aí eu vou dar uma analisada nada direitinho, porque eu não entendi muito bem essa questão 3, tá? Então na questão 4 foi dado um triângulo desse tipo aqui. Essa questão 4 deveria ter um ângulo aqui de 90, não tem. Aqui vale Bzinho, aqui vale 25, foi dado um ângulo alfa. E aí tem dizendo qual é o valor da medida Bzinho no triângulo retângulo da figura. Aí ele está dizendo que use o seno de alfa 0,48. E aí você observa, meus queridos, que você, se foi dado só o seno, você vai utilizar justamente o seno de alfa, como o seno de alfa é a relação do cateto que é contra a esse ângulo, é o Bzinho, pela hipotenusa que é 25, tá? Observa que esse ângulo de 90 aqui não tem no livro, deveria ter, ele é retângulo aqui. O seno de alfa foi dado que é 0,48, vai ser igual a B sobre 25. Multiplicando cruzado aqui, B é igual a 25 multiplicado por 0,48. E aí você vai ter que B é 12, quando você multiplicar. Tá? Eu fiz essa questão ontem e B é 12. Certo, meus queridos? Bora fazer a questão 5. Observa aí a questão 5. Questão 5 a gente vai precisar de uma racionalização aí, ó. Vou fazer ela justamente por causa disso. A questão 5 tem dado, quinta questão, foi dado um triângulo retângulo em A, que está certinho, vértice A, aqui é o vértice C, aqui é o vértice B. Foi dado um ângulo aqui de 60. Esse cateto vale 12 raiz de 3. Observa que esse cateto foi dado e é o valor 12 raiz de 3. Esse cateto em relação a esse ângulo, ele é o que? O cateto oposto, tá? Ele é contra ao ângulo de 60 aqui, ó, contra, então ele é o cateto oposto. A hipotenusa aqui é Azinho e o outro cateto é Bzinho. Por que hipotenusa? Porque é contra o ângulo de 90. De acordo com as medidas Azinho e o Bzinho indicado na figura, calcule o valor da expressão A mais B. Ele quer quanto equivale A mais B. A gente não tem A mais B e precisamos calcular, tá? Então, vê só. Vamos ver por onde a gente inicia. Vamos lá. Vamos supor que a gente vai utilizar o seno de 60. O que seria o seno de 60? Seria o cateto oposto pela hipotenusa. Com essa hipotenusa, com o que eu tenho, já dá para calcular a hipotenusa. Ou poderia ser o cosseno também. O cosseno seria... Não, o cosseno não posso calcular. Eu não posso utilizar logo o cosseno. Tudo bem que esse lado aqui, AC, é o ângulo adjacente. Mas seria B, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é o A, que eu não tenho. Então aqui eu vou utilizar primeiro o seno, tá? Então seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto pela hipotenusa, que é o Azinho. O seno de 60, você olhando que 60 é um ângulo notável, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre A. Ok? A gente multiplicando cruzado aqui, ó, a gente vai ter raiz de 3A
vai ser igual a 2 multiplicado por 12 vai dar 24 raiz de 3. Todo mundo vai concordar comigo aí que o A vai ter que ficar sozinho, né? O A tem que ficar só, então 24 raiz de 3 dividido por raiz de 3. E é justamente aqui onde a gente vai ter que racionalizar. Ou seja, vai ter que multiplicar esse numerador por raiz de 3 e esse denominador também por raiz de 3, tá? Ou seja, a gente pega esse denominador aqui, ó, e multiplica. Ele passa a ser um numerador e um denominador para multiplicar lá e cá. Então vai ficar A vai ser igual a 24, tá certo? O raiz de 3 com raiz de 3 vai dar raiz de 9. E aqui embaixo também vai ficar a raiz de 9, tá? A gente sabe que a raiz de 9 é 3, então vai ficar A vai ser igual a 24 dividido por 3. E aqui dividido, quer dizer, 24 multiplicado por 3. Onde a gente pode fazer isso aqui. E o A vai dar 24. A vai dar 24. Então eu já descobri essa criaturinha aqui que é 24. Como é que a gente descobre o B? O B é um dos catetos. A gente poderia descobrir o B aqui, meus queridos, hoje aplicando Pitágoras, tá? A gente já tem a hipotenusa, ó, que é 24. 24 ao quadrado vai ser igual a 12 raiz de 3 ao quadrado mais B ao quadrado. A gente poderia aplicar Pitágoras já aí também. Mas aí eu vou fazer pelo cosseno de 60. E vai ser igual o cateto justamente adjacente pela hipotenusa que é o Azinho, que eu descobri que é 24. O cosseno de 60 aqui, ó, meus queridos, é 1/2. Então, 1/2 vai ser igual a Bzinho sobre 24. Onde a gente multiplicando vai dar 2B igual a 24. E aí B vai ser igual a 24 dividido por 2. A gente descobre que B é 12. Então, mais 12. O que a questão quer é justamente isso aqui, ó, 24 mais 12. 4 mais 2 vai dar 6. 1 mais 2 vai dar 3. Então, 36 é justamente o A mais B. Ok, meus queridos. E aí eu vou finalizar aqui. Vou marcar aqui algumas questões para ser feita na terça-feira que vem. Vocês só tem que se ligar que nessas questões aqui a gente vai utilizar sempre a relação seno, cosseno e tangente. Mas aí vai diferenciar. Se o ângulo for notável, 30, 45, 60, você já sabe essa tabelinha que tem aí na página 281, tem justamente isso aqui, ainda tem a tangente aqui embaixo, tá? Nas questões, se for se apresentar os ângulos notáveis, você já usa essa tabela. Se caso não tiver os ângulos notáveis de 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, qualquer outro ângulo, a questão vai trazer. Beleza? Se por acaso ela não trazer, na página 283 tem justamente o seno e o cosseno e a tangente do ângulo 1 grau até 89. Beleza, meus queridos? E por hoje é só, tá?